Vamos aproveitar então para falar sobre isso com o especialista CNN, o Sérgio Vale, que volta para conversar com a gente. Ele que assina esse estudo. Sérgio, obrigada por conversar com a gente. Muito bom dia, bem-vindo aqui no CNN Money. Bom dia, Maria. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que nos assistem. Sérgio, eu quero começar tentando entender de que forma que foi feito esse estudo, esse relatório especificamente. Qual que é a junção, a partir do que vocês decidiram, então, unir tudo para sair esse resultado que a gente está acompanhando de percepção de pobreza aqui no Brasil e em diversos estados também e capitais? O indicador de miséria é um indicador que tem um nome feio, né? Se não é um nome muito agradável, em geral, a gente colocar, né? Mas ele é antigo e é utilizado para justamente perceber um pouco o termômetro da população em relação a duas variáveis que são muito relevantes para ela, que ela sente no bolso o que está acontecendo na economia, né? Que é inflação e desemprego, né? No final é o poder de compra dela que está sendo colocado aqui em discussão quando a gente junta essas duas variáveis. Em geral, a gente tem feito essa análise no Brasil nos últimos anos do ponto de vista nacional. A gente tem dados mais abertos, mensais, de longo prazo, que a gente consegue fazer comparações entre governos, então a gente consegue ter uma visibilidade interessante do dado nacional e ele tem mostrado o quê? Que o Brasil está com esse indicador de miséria muito elevado há algum tempo já, desde que a crise começou da pandemia em 2020, esse número está acima do pico que a gente teve ali no período, no pior momento da Dilma, por exemplo, né? O que eu trouxe com esse estudo agora é tentar captar um pouco as variações regionais. E o que tem de interessante é, primeiro, a inflação em todos os estados, todas as cidades que são analisadas, ela tem ficado muito elevada e não está muito diferente. Você tem uma diferença de 2, 3 pontos percentuais entre as cidades. A grande diferença, de fato, e aí você tem diferenças às vezes de 10 pontos percentuais de uma cidade para outra, é taxa de desemprego. E aí a gente vê com muita clareza o Nordeste com taxas de desemprego muito elevadas, historicamente elevadas em aceleração também por conta da pandemia, e a gente vê os estados do Sul, especialmente, com taxas de desemprego mais baixas, que não vem de agora. Historicamente, elas também tiveram taxas de desemprego baixas nos últimos anos. Então, assim, a grande percepção que tem dessa população mais pobre, com essa percepção de pobreza maior agora, é não só a inflação que está pegando no bolso de todo mundo, mas uma percepção de desemprego que para o Nordeste é mais crítico do que em outras regiões. E Sérgio, vocês também apontam que alguns estados que são mais ligados a commodities já apresentam uma redução mais tímida ou até não tão significativa no índice de miséria, talvez alguns estados ali no Centro-Oeste, se não me engano, e vocês também mostram que isso deve impactar as intenções de votos dos candidatos para eleições, né? Queria entender, então, essa diferença aí entre os piores estados, os melhores estados, e também como que isso pode impactar as eleições, as intenções de voto daqui para frente. Exatamente, porque quando a gente olha os estados que estão acima e os estados que estão abaixo, e a gente vê ali as cidades, especialmente, que estão abaixo do nível brasileiro, é interessante de observar que, de fato, aqueles estados com peso mais forte de commodities, não só commodities agrícolas, commodities minerais também, como é o caso de Belém, a gente vê uma percepção desse indicador de miséria melhor do que a média nacional, e especialmente do que alguns estados do Nordeste. Então, assim, o agronegócio tem contribuído, especialmente do ponto de vista de emprego, ao longo dos últimos anos, para a gente conseguir entregar aí uma taxa de desemprego menor que a média nacional. A gente vê isso em outros dados também. O CAGED, né, o dado de emprego formal, tem mostrado sistematicamente um crescimento mais forte de emprego justamente nessas regiões. Então, sim, tem um elemento aqui das commodities que não tem um peso pequeno no Brasil, né? Quando a gente junta as commodities do agronegócio, da mineração, do petróleo, toda a cadeia, né, pegando da produção lá na base até os serviços de logística, as exportações, a gente está falando de praticamente quase 40% do PIB brasileiro que é movimentado por conta das commodities. Então, você tem uma alta de preços forte, como a gente está vendo acontecer nesse segmento já há bastante tempo, você acaba tendo um impacto positivo nas regiões onde ela se encontra. E aí tem, como você bem lembrou, Pri, o impacto político, né? O Nordeste, com um índice de miséria mais expressivo como tem agora, você acaba, né, a população acaba olhando as alternativas políticas que existem. Olha, o presidente atual não está conseguindo me entregar uma taxa de desemprego, uma taxa de inflação adequada para mim, eu vou buscar alternativas. E no caso aqui histórico, como sempre tem sido ao longo dos últimos 20 anos, essa disputa entre o Lula e o Bolsonaro, né, as duas lideranças hoje nas pesquisas eleitorais, são sintetizadas também por conta desse índice de miséria. O Nordeste indo mais para o Lula, e o indicador de miséria sinalizando isso, e o Sul, o Centro-Oeste, as regiões mais ricas, que estão com esse indicador um pouco menor,
estão, digamos assim, um pouco mais satisfeitas, aí olha o presidente atual e fica mais tranquilo, digamos, com ele. Legal, Sérgio, muito obrigada. Sérgio vai voltar essa semana, ainda quero explorar alguns assuntos como commodities no mundo, essa virada que a gente viu dos mercados na sexta-feira, mas a gente fala mais ao longo da semana. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Pri Muriel. Até o próximo dia, que eu não sei quando que é, mas até a próxima. Acho que é quinta-feira, a gente avisa aqui os nossos...